Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre variáveis de variáveis, PHP, e também sobre remoção de uma variável na memória. Para criar uma variável, né, a gente tem que colocar o cifrão e em seguida o nome da variável, ok? Então eu vou atribuir aqui nome, recebe, Matheus, ok? Se eu colocar aqui vardamp, cifrão nome, ele vai mostrar o valor que a variável nome possui, né? Atualizar aqui no navegador. E ele mostrou aqui Matheus, certo? Aí no caso, o PHP ele permite criar uma variável de uma variável. O que seria isso? No caso, ele vai criar uma variável a partir do valor que essa variável possui. Então aqui, eu colocaria aqui cifrão, cifrão. Em seguida eu coloco outro cifrão, nome. Isso daqui quer dizer o quê? Quando eu chamo isso daqui, ó, cifrão nome, ele vai pegar o valor da variável nome, que no caso é Matheus. E em seguida, ele vai criar uma variável chamada Matheus, certo? Onde eu consigo atribuir um valor para essa variável. Então, vou colocar aqui, ó, teste, certo? Então, aqui eu vou colocar aqui outro vardamp aqui embaixo. Vou dar um echo br para quebrar a linha aqui. E aqui ele vai mostrar, aqui, ó, cifrão Matheus. E aqui ele vai mostrar, ó, teste Matheus. Ficou na ordem inversa aqui porque eu não coloquei aqui um pré. A tag pré, né, para pré-formatar os elementos. Pronto, agora vai ficar certo. Aí aqui ele mostrou. Na primeira chamada ele mostrou o valor da variável nome, que é Matheus. E em seguida ele mostrou o valor da variável Matheus, que tem o valor teste. Certo? Então, com isso daqui eu consigo criar uma variável a partir do valor da própria variável. Então aqui, quando eu chamo isso daqui, ele vai me trazer o valor dessa variável, que é Matheus, e criar uma variável com esse nome. Que no caso ele criou uma variável aqui chamada Matheus, e em seguida inseriu a variável Matheus o valor teste. Isso é uma variável de uma variável. Outra forma de eu fazer isso daqui, eu poderia criar uma variável chamada var, aqui por exemplo, e vou atribuir a letra A para ela, certo? Vou colocar aqui já um echo pré, para já organizar lá a saída. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, cifrão, cifrão, var. Var vai receber B, certo? Vou colocar aqui o vardamp de cifrão var. Aqui ele vai mostrar o valor de var, que é A, letra A. Mostrou aqui A. Em seguida eu vou chamar o cifrão, cifrão var, que aqui ele vai me trazer a letra B, né? Vou colocar aqui um BR para quebrar a linha. Vai me trazer aqui a letra B, certo? No caso aqui, quando eu chamei isso daqui, ele criou uma variável chamada A, e atribuiu a A o valor B, certo? Da mesma forma, eu poderia criar aqui outra variável chamada cifrão, cifrão, tá vendo aqui? 3 cifrão, e atribuir a C aqui, por exemplo. Então aqui ele vai criar uma variável chamada B, que possui o valor C. Então aqui eu poderia fazer da mesma forma aqui, ó. Colocar um outro cifrão que vai me trazer esse valor aqui C. Certo? Então aqui eu encadeei uma variável dentro da outra. Certo? Então eu criei aqui 3 variáveis. A primeira se chama var. A segunda variável aqui se chama A, que possui o valor B. E a terceira aqui tem como nome da variável B, que tem o valor C, que é o que eu fiz aqui. Então aqui, ao invés de eu colocar cifrão, cifrão var, eu poderia colocar aqui cifrão A, né, que é o nome da primeira variável, que no caso aqui ele vai pegar o nome dessa
o valor dessa variável var, que é A, vai criar uma variável chamada A e atribuir o valor B. Então, eu coloco aqui, ó, A. Aqui ele vai pegar, no caso, o valor dessa variável aqui, certo? Que no caso aqui vai ser B. Então, ele vai criar uma variável chamada B e atribuir o valor C. Então, eu poderia colocar aqui, ó, B, certo? Vai funcionar da mesma forma, certo? Lembrando que para criar uma variável de uma variável, o valor dela tem que ser uma string e essa string tem que iniciar com uma letra, certo? Senão ele vai apresentar um erro. E também essa string ela não pode ter espaços, justamente porque como isso vai ser transformado em uma variável, né? O nome de uma variável e o nome de uma variável não pode ter espaço. Aí no caso o valor, né, tem que ser uma string corrente sem espaços, certo? E sem acento também, certo? No caso, dentro do valor da variável, na string, tem que ser um nome que seja equivalente ao nome de uma variável. Se for separar as palavras, tem que separar com underline, não pode ter acento. O primeiro caractere deve ser uma letra, certo? E é isso. Agora eu vou falar sobre remoção de uma variável na memória. Em PHP, quando a gente cria uma variável, vou criar aqui novamente a variável nome, vou atribuir Mateus. Se eu chamar aqui vardump, cifrão nome, ele vai mostrar aqui o valor da variável nome, né? No caso é Mateus, ele mostrou aqui Mateus. Para eu remover essa variável nome da memória, é necessário eu chamar a função unset. E dentro da função unset é necessário eu passar o nome da variável. Então vou passar aqui cifrão nome. Com isso aqui, eu removi essa variável da memória. Se eu executar aqui no navegador, eu vou ter o mesmo resultado, porque aparentemente eu não tive mudança nenhuma. Mas no caso, se eu chamar o vardump depois da função set, percebam que ele vai mostrar um comportamento diferente. Ele vai dizer que essa variável não está definida. Aqui, ó. Ele mostrou a primeira vez, né? E depois ele diz que a variável nome não está definida, certo? E retornou aqui como nulo, né, o valor. Ele mostrou invertido justamente porque eu não coloquei o pré, certo? É necessário especificar aqui o pré para ele inverter a ordem de saída aqui no caso. Pronto, agora tá processo certo, né? No caso ele mostrou aqui Mateus primeiro, que a variável ainda existia. Depois ele removeu a variável da memória. E em seguida ele tentou chamar a variável. Então ele retornou aqui, ó, dizendo que a variável não está definida, a variável nome não está definida, e deu como retorno, né, para a função vardump o valor nulo. Certo? E é isso, pessoal. Isso daqui, essa função unset, ela serve para qualquer tipo de variável. Você chamou ela, ela vai apagar essa variável da memória. Ela serve tanto para apagar uma variável por inteiro, quanto também ela serve para remover um índice de um array. Só para a título de exemplo aqui, eu vou criar um array e vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, certo? São três índices aqui, eu tenho 0, 1 e 2. Então, se eu chamar aqui ARR, certo? Vou colocar aqui, ó, nos dois aqui. Vou comentar essa linha aqui. Ele vai mostrar o array, certo? Vou colocar aqui, ao invés de vardump, um var export, para ficar mais fácil de ler no navegador. Então aqui eu tenho o array, né, que tem esses três elementos, 1, 2 e 3, da mesma forma aqui embaixo. E quando eu chamo unset, cifrão aqui ARR, array, né, o nome da variável aqui, ele diz que a variável ARR está definida, certo? Não está definida, porque a variável foi removida da memória. Mas digamos que eu queira apagar somente este elemento aqui, o elemento de índice 1, certo? Então eu colocaria aqui ARR índice 1. Então ele vai remover este elemento aqui, o elemento 2, certo? Vou atualizar lá no navegador. E aqui, ó, na segunda chamada, ele mostra que só existe o valor 1, certo? O valor 1 e o valor 3, porque é remover esse daqui. E lembrando que quando eu faço isso daqui, ele não vai reordenar os índices do vetor, certo?
Tanto é que ficou aqui, ó, índice 0 e já pulou para o índice 2. O índice 1 deixou de existir, mas aqui o índice 2 não passou a ser o índice 1. Ele não fez a reordenação. Então isso tem que se utilizar outra função do PHP para reordenar os índices, né? Isso daqui serve tanto, no caso aqui eu coloquei números, né? Mas poderia ser palavras, letras, vou colocar aqui no caso A, B e C. Certo? Então aqui eu vou remover a letra B, vai ficar somente A e C. Atualizando lá no navegador. Aqui eu tenho ABC e depois do onset eu só tenho a letra A e C, certo, pessoal? Então é isso, o onset ele remove valores da memória, certo? De qualquer variável. No caso eu mostrei antes removendo uma variável por inteiro, que no caso é só passar o nome dela, ou você consegue também apagar elementos de um array, certo? Fazendo dessa forma aqui, especificando o índice, né? Se eu quiser só tirar o primeiro elemento, coloca aqui 0. Aí eu só vou ter o B e o C. Certo? E é isso, pessoal. Até a próxima aula.